Olá, boas-vindas ao canal. Peço que curtam e se inscrevam, pois é muito importante para o crescimento do canal. Já me diz, de onde você está vendo esse vídeo? Vamos começar? Meu esposo e seus companheiros consideraram divertido me abandonar numa cidadezinha do interior após uma discussão. Vamos ver como ela se recupera. Zombaram enquanto partiam. Não retornei. Um mês depois, ele me rastreou, mas eu já estava reconstruindo minha vida. Vamos ver como ela se recupera. Bruno debochou, sua voz cortando o silêncio noturno enquanto batia à porta do automóvel. As luzes traseiras do nosso carro alugado diminuíam gradualmente, desaparecendo na curva da estreita rua, deixando apenas poeira e o eco das risadas dos amigos de Bruno. Permaneci imóvel, boca entreaberta, interrompida no meio da frase. A discussão que tivemos em frente ao pequeno café subitamente perdeu sentido diante de sua atitude impensada. Volte, sussurrei para mim mesmo, atraindo olhares curiosos dos habitantes locais, que desfrutavam suas refeições noturnas nas mesas da calçada. Tentei me convencer de que era apenas para me assustar, mas o nó em meu estômago apertou conforme os minutos se transformaram em horas. O céu escurecendo sobre a cidade desconhecida. Quando supliquei a Bruno que não bebesse tanto durante o almoço, jamais imaginei que a situação se agravaria. Seus amigos, colegas universitários comemorando seu encontro anual, para o qual fui relutantemente convidada, o incentivaram quando sugeri voltarmos ao hotel. Pete insistiu em pedir mais uma rodada, quando me levantei para sair, e Bruno me seguiu, suas palavras arrastadas, mas sua raiva precisa. A discussão escalou rapidamente, com ressentimentos de anos emergindo à superfície. Sua bolsa tem seu passaporte, certo? Zombou antes de assumir o volante. Então você vai se virar, já que é tão inteligente, sempre me dizendo o que fazer. A noite caiu completamente, enquanto a realidade se instalava menos. A charmosa cidadezinha brasileira, que parecia tão pitoresca durante o dia, agora se mostrava ameaçadora. Contei meu dinheiro, R$ 80,37, insuficiente para um voo de volta, mal cobria uma noite de hospedagem. Meus cartões de crédito estavam na carteira de Bruno, que se ofereceu para Gardeloz quando minha pequena bolsa ficou sobrecarregada. Encontrei a pensão mais barata possível. Um quarto precário sobre uma padaria, com cama estreita e uma pia no canto. A senhora idosa que me mostrou o quarto não dominava o português, mas pareceu compreender minha situação, dando tapinhas em meu braço com compaixão. Ele me bloqueou, murmurei incrédula, olhando para meu telefone. 27 chamadas para Bruno, todas direcionadas à caixa postal. Mensagens entregues, mas sem resposta. Tentei Pete, depois Marco e todos os amigos presentes no carro, bloqueada por todos. Um arrepio percorreu minha espinha ao perceber que aquilo não foi um impulso momentâneo, mas uma humilhação calculada. Dormi em fragmentos interrompidos, verificando esperançosamente meu telefone e experimentando pânico renovado. Pela manhã, convenci-me de que o pesadelo terminaria, que Bruno retornaria arrependido, mas pronto para me culpar por exagerar na reação à sua brincadeira. Estaria furiosa, mas aliviada o suficiente para seguir adiante e retornar à nossa vida meticulosamente construída em São Paulo, onde ele era um arquiteto respeitado e eu sua esposa dedicada, que renunciou à própria carreira de design para administrar nossa casa e agenda social. Mas ele não veio. No segundo dia, racionei meu dinheiro restante, comprando apenas um sanduíche para o almoço. Caminhei pelo perímetro da cidade, verificando hotéis e restaurantes em busca de qualquer indício de nossa excursão. À noite, percebi que haviam continuado a viagem planejada, seguindo para Campinas sem mim. No terceiro dia, um gentil proprietário de café que me viu hesitando do lado de fora
de seu estabelecimento. Ofereceu-me um expresso gratuito e instruções em português rudimentar para a delegacia local. O policial não demonstrou surpresa com minha história, como se turistas abandonados fossem ocorrência comum. Mas seu português, limitado, e minha inexperiência com o idioma me deixaram apenas com um registro arquivado e um aceno simpático. Naquela tarde, tomei a decisão mais difícil da minha existência. Diante de uma janela estreita de loja de penhores, retirei minha aliança matrimonial, o diamante de 2 quilates que Bruno atualizou em nosso 5º aniversário, substituindo o anel modesto com que iniciamos. O penhorista ofereceu valor muito abaixo do real, mas suficiente para financiar o próximo passo da minha jornada, onde quer que fosse. Ligue para a família, sugeriu o penhorista, contando euros. Concordei mecanicamente, mas internamente um plano diferente se formava. A estação rodoviária estava silenciosa quando cheguei, seu painel eletrônico exibindo destinos que conhecia apenas por revistas de viagem. Um ônibus noturno para São Paulo conectava-se a outras rotas para locais onde Bruno e seus amigos não pensariam em me procurar caso se importassem. Meu dedo pairou sobre o contato do meu pai. Uma ligação e ele transferiria dinheiro para um voo de retorno. Uma ligação e eu retornaria à vida construída, onde lentamente me tornei menor para acomodar o ego e exigências de Bruno. Uma lembrança surgiu, Bruno brincando, escondendo meus portfólios, quando mencionei retornar ao trabalho de design de interiores. Por que complicar as coisas? Questionou. Não precisamos do dinheiro e necessito que você se concentre em nossa vida. Ri disso na época, mas sentada naquela estação suja, percebi que era mais uma barreira na cela que ele construiu ao meu redor. Para onde vai? Perguntou a atendente, uma senhora de olhar gentil que me observava contemplar o painel de embarques por quase 20 minutos. Rio de Janeiro, respondi, a decisão cristalizando-se enquanto falava. A vila costeira mais distante que puder me levar. Horas depois, desembarquei do último ônibus da jornada, corpo rígido pelos assentos desconfortáveis e tensão. O aroma de maresia me saudou enquanto observava as construções caiadas de uma vila, cujo nome não conseguia pronunciar. A bateria do telefone esgotara-se em algum ponto entre os estados. Estômago vazio e o peso dos acontecimentos pressionava meus ombros. A exaustão embaçava minha visão enquanto vagava em direção ao que parecia ser o centro da cidade. 3 dias de desgaste emocional me deixaram vulnerável, oscilando entre raiva de Bruno, temor pelo futuro incerto e um estranho lampejo inesperado que se assemelhava perigosamente à libertação. Meus reais restantes cobriam talvez 2 noites no quarto mais econômico disponível. Depois disso, não tinha plano, nenhum conhecido, nenhuma palavra no idioma local, além de por favor e obrigado. Mas enquanto observava o pôr do sol pintar as águas com tons dourados e rosados, uma serenidade me envolveu, sensação que não experimentava há anos. Bruno pretendia ensinar-me uma lição sobre dependência, mas acidentalmente concedeu-me liberdade. O sol brasileiro castigava impiedosamente, enquanto me afastava da vila. Pés cheios de bolhas, dentro de sandálias inadequadas, desenhadas para passeios turísticos, não para caminhadas. Minha garrafa esvaziou-se horas atrás, e a combinação de desidratação, fome e esgotamento emocional fez o mundo girar ao meu redor. Árvores verde-protedas margeavam o caminho empoeirado. Suas folhas reluziam como moedas à brisa, menos oliveiras. Percebi vagamente, antes que meus joelhos cedessem. O solo aproximou-se velozmente, mas mal senti o impacto. A escuridão turvou minha visão, enquanto uma estranha calma me invadia. Talvez fosse apropriado, abandonada pelo marido em país estrangeiro, apenas para desabar sozinha em outro. Fechei os olhos, rendendo-me à exaustão acumulada desde a partida de Bruno. Alice, uma voz feminina cortou minha névoa.
seguida por mãos enrugadas me virando. Um rosto idoso entrou em foco, linhas profundas gravadas ao redor de olhos gentis arregalados de preocupação. Falou rapidamente em português, dando tapinhas em minhas bochechas e oferecendo uma cantina d'água. A hidratação me reanimou o suficiente para sentar, embora minha cabeça ainda rodasse. Apresentou-se como Alice, repetindo seu nome enquanto apontava para si mesma. Imitei seu gesto debilmente. Lívia, Alice ajudou-me a levantar, seu pequeno corpo surpreendentemente forte enquanto suportava meu peso. Apontou para uma casa de fazenda de pedra, aninhada entre oliveiras, e fez gestos indicando caminhar. Com os entes sem forças para resistir, enquanto me guiava lentamente colina acima. A cozinha da fazenda me recebeu, com aromas de ervas penduradas em vigas e algo saboroso borbulhando num fogão antigo. Alice acomodou-me numa mesa de madeira, gasta antes de chamar alguém. Uma voz masculina respondeu, e, momentos depois, um senhor idoso de rosto bronzeado e bigode prateado surgiu na porta, secando as mãos num pano. Igor, Alice disse, indicando-o. Seu marido acenou cautelosamente, olhar questionador, mas não hostil. Alice serviu água fresca num copo e o colocou em minhas mãos, seguido por uma tigela de sopa simples. Meu estômago roncou audivelmente quando o aroma atingiu minhas narinas, provocando um sorriso de Alice. Aquela noite transcorreu num turbilhão de comunicação fragmentada. Tentei explicar minha situação através de palavras limitadas, gestos manuais e, eventualmente, lágrimas. Alice assentiu como se compreendesse integralmente, embora soubesse que não poderia entender os detalhes. Igor permaneceu calado, mas atento, ocasionalmente fazendo perguntas que Alice traduzia através de gestos. Ofereceram-me seu quarto de hóspedes, espaço simples de paredes caiadas e cama estreita coberta por colcha artesanal. Exausta demais para protestar, sucumbi a um sono profundamente necessário. A manhã chegou com cantos de galo e aroma de pão fresco. Encontrei roupas limpas, dobradas aos pés da cama, menos um vestido simples de algodão, aparentemente com décadas de uso, mas recém-lavado. Pendiam frouxos no meu corpo, mas representavam uma mudança bem-vinda em relação à minha vestimenta de viagem. Na cozinha, Alice sorriu para minha aparência, imediatamente servindo café forte e pão fresco com azeite e mel. Com a luz diurna clareando minha mente, o constrangimento instalou-se. Estes estranhos me acolheram sem questionar. Alimentaram-me, vestiram-me, precisava explicar-me, oferecer pagamento, prosseguir. Através de português quebrado e aplicativo de tradução no telefone recarregado, tentei transmitir gratidão e intenção de partir. O semblante de Alice entristeceu-se. Instantaneamente, balançou a cabeça vigorosamente, apontando para fora onde a chuva agora castigava as janelas. Depois para meus pés ainda feridos. Fique, insistiu, uma das poucas palavras em português que conhecia descansar. Nos 3 dias seguintes, realizei várias tentativas de partida, cada uma encontrando resistência gentil. Uma vez, com bolsa na mão e calçados nos pés, Alice interceptou-me na porta. Sua expressão estava tão magoada que a culpa me dominou. Tomou minha mão e conduziu-me até uma pequena caixa de madeira próxima à lareira, revelando fotografias. Seus dedos tremiam enquanto indicava uma jovem mulher com os olhos de Alice e o sorriso de Igor. Marina, disse suavemente. Depois apontou à distância. Austrália, seus olhos marejaram enquanto fazia movimento de ninar com os braços, depois manteve a mão à altura da cintura, indicando uma criança neta. Compreendi. Continuou em português, apontando para a foto recente de uma criança. Não vejo. Entendi. Alice enxergou em mim uma substituta para sua filha ausente. Presença para preencher o vazio deixado. Meu coração doeu por sua perda.
Balancei a cabeça lentamente e devolvi minha bolsa ao gancho próximo à porta. Cada dia introduzia novas rotinas, enquanto gradualmente integrava minha vida na fazenda. Alice mostrou-me como coletar ovos sem assustar as galinhas, como estender roupas para que a brisa montanhesa secasse perfeitamente. Igor ensinou-me a identificar ervas daninhas no jardim, sua paciência evidente, quando arranquei uma planta por engano. O trabalho era físico, nada semelhante à minha vida meticulosamente estruturada, mas gratificante de maneiras esquecidas. Meu corpo, habituado a academias sofisticadas e exercícios calculados, desenvolveu novos calos nas mãos e músculos desconhecidos. A dor foi constante todas as noites, mas diminuía diariamente enquanto minha força aumentava. Mais importante, o ciclo mental, obsessivo sobre meu abandono, começou a acalmar-se, substituído pelas preocupações mais simples das tarefas rurais e aprendizado linguístico. À noite, sentada na pequena varanda, enquanto Alice tricotava e Igor fumava cachimbo, experimentei momentos de paz. A traição ainda feria profundamente, mas aqui, cercada por oliveiras antigas e ritmo campestre, começou a parecer menos o fim da minha história e mais um capítulo inesperado. 2 semanas após minha chegada, Alice sentou-se ao meu lado enquanto descascávamos ervilhas do jardim. Estudou meu rosto, expressão pensativa, antes de perguntar lentamente: "Casa? Você quer ir para casa?" Fez um gesto simples com a mão. A pergunta impactou-me com força surpreendente. Casa. A palavra evocou nosso elegante apartamento em São Paulo, com mobiliário de design e decoração meticulosamente coordenada. Também trouxe à tona o comportamento controlador de Bruno em foco nítido, sua administração útil de nossas finanças, que me privou de acesso independente, seu desestímulo sutil às minhas amizades, sua atitude desdenhosa quanto às minhas aspirações profissionais. Lágrimas escorriam enquanto palavras fluíam num idioma que ela não compreendia completamente, mas emoções que transcendiam barreiras. Contei sobre a traição de Bruno, sobre anos cedendo gradualmente fragmentos de mim mesma para preservar a harmonia, sobre a humilhação de ser abandonada como objeto indesejado em território estrangeiro. A mão enrugada de Alice cobriu a minha durante meu relato. Ao concluir, apontou para o coração, depois para a fazenda ao nosso redor e finalmente para mim. A mensagem foi clara. Eu tinha lugar ali. Se desejasse trabalhar, pronunciei cuidadosamente, imitando Igor, cuidando das oliveiras. Eu trabalho... O sorriso de Alice desabrochou como a aurora sobre o campo. Assentiu, apertando minha mão antes de retornar às ervilhas, como se tivéssemos concordado com algo trivial, como o cardápio do dia seguinte, em vez de completa reorientação da minha existência. Minha decisão de permanecer marcou o início de minha educação no cultivo de azeitonas. Na manhã seguinte, Alice despertou-me enquanto estrelas ainda pontilhavam o céu, entregando-me roupas de trabalho e botas resistentes que pertenceram a Marina. Meio sonolenta, acompanhei a Igor até o bosque onde o primeiro indício de amanhecer mau iluminava as árvores centenárias. "Elise", Alice disse, indicando os galhos carregados de frutos. Demonstrou a técnica apropriada, penteando suavemente os ramos com pentes de madeira para soltar azeitonas nas redes espalhadas abaixo. Minha primeira tentativa resultou em galhos e folhas caídos, junto com algumas azeitonas preciosas, recebendo correção paciente de Igor. Ao meio-dia, o sol abrasava, meus ombros ardiam com esforço e minhas mãos delicadas da cidade desenvolveram primeiras bolhas. Mãos de gente da cidade, Alice provocou afetuosamente, examinando minhas palmas durante o almoço. Desapareceu brevemente, retornando com um unguento caseiro aromático de ervas e cera de abelha. O alívio refrescante foi instantâneo quando aplicou sobre minha pele sensibilizada. "Amanhã melhor", prometeu,
e, surpreendentemente, estava certa. Cada jornada trouxe aperfeiçoamento, menos minha técnica, refinada, minha resistência ampliada, minhas mãos endurecidas. Em semanas, trabalhava ao lado deles por horas ininterruptas, orgulho rondomi das crescentes pilhas de frutas colhidas. O processo seletivo demonstra-se ainda mais rigoroso que a colheita. Sentados à extensa mesa, sob uma pérgola sombreada, separávamos meticulosamente as azeitonas por qualidade, as perfeitas destinadas ao azeite premium, levemente manchadas para a segunda qualidade, as danificadas para a fabricação de sabonetes. Alice observava-me atentamente inicialmente, corrigindo erros com toques delicados. Gradualmente, suas intervenções tornaram-se menos frequentes conforme meu discernimento desenvolvia-se para as distinções sutis. Você aprende rapidamente, comentou Igor, certa noite. Seu português, carregado de sotaque, melhorando junto com meu português rudimentar. Foi seu maior elogio, e calor espalhou-se pelo meu peito com sua aprovação. Minha instrução estendeu-se além dos bosques para a cozinha de Alice, ambiente que inicialmente intimidou-me pela ausência de conveniências modernas. Em São Paulo, considerava-me cozinheira competente, capaz de seguir receitas sofisticadas para jantares que impressionavam colegas de Bruno. Mas a culinária de Alice dispensava medidas, recipientes graduados ou temperaturas precisas, apenas gerações de conhecimento transmitido manualmente e observação. Observe, diria ela, amassando massa para pão com movimentos experimentados. Imitava seus gestos, falhando espetacularmente inicialmente. Meus primeiros pães emergiram do forno externo de pedra, deformados e mal cozidos, ou carbonizados além do reconhecimento. Prática, Alice encorajava, até mesmo partilhando minhas piores tentativas. Todos aprendem. Sua aceitação da imperfeição pareceu-me revolucionária. Em minha vida anterior, erros eram algo a esconder, não passos para a maestria. A simplicidade de suas refeições revelou quão processada minha dieta havia sido. Aqui tudo provinha de suas terras ou propriedades vizinhas. Vegetais ainda quentes do sol, ovos coletados naquela manhã, queijo das cabras próximas. Os sabores eram intensos e puros, necessitando apenas azeite, limão e ervas do jardim de Alice. Meu corpo transformou-se com essa alimentação e regime laboral, enquanto o peso desnecessário dissolvia-se, substituído por musculatura definida. Minha pele, anteriormente tratada com cremes dispendiosos, resplandecia com simples sabonete de azeite e transpiração honesta. Ao contemplar-me no pequeno espelho, sobre a pia do banheiro, uma desconhecida retornou o olhar, bronzeada, mais forte, apesar de mais leve. Conforme meu vocabulário português expandia-se, Alice e eu encontramos formas adicionais de comunicação, além do trabalho e alimentação. Durante intervalos noturnos, exibiu seus álbuns fotográficos, indicando imagens monocromáticas de sua juventude na aldeia. Surpreendi-me ao descobrir que havia sido professora antes de retornar aos negócios familiares após o matrimônio. Você, indagou, simulando digitação em teclado. Utilizei meu telefone, mostrando-lhe fotografias de meus projetos de design de interiores pré-nupciais. A carreira que Bruno descartou como passatempo. Alice examinou-se com interesse genuíno, apontando elementos apreciados e emitindo sons admirativos. Lindos, concluiu ela, tocando sua têmpora. Sua validação de meu trabalho criativo umedeceu meus olhos, reconhecimento tão básico, mas algo que Bruno, gradualmente, subtraiu de mim. Sob o céu estrelado daquela noite, sentada naquela varanda rústica, em uma fazenda de oliveiras, senti-me verdadeiramente vista pela primeira vez em anos. Meu abandono, que inicialmente pareceu uma sentença, transformou-se no início inesperado de uma nova vida. À medida que nosso matrimônio avançava, numa tarde chuvosa,
Alice me introduziu ao tricô, sua paciência infinita, enquanto eu derrubava pontos e criava fileiras desiguais. Foi admirável. Meu primeiro projeto finalizado foi um cachecol simples, irregular e imperfeito, mas criado inteiramente por minhas mãos. Enrolei-o ao redor do pescoço com mais orgulho do que jamais senti usando o cachecol de cachemira, de designer que Bruno me presenteou no Natal anterior. Outros objetos artesanais seguiram. Uma caneca de cerâmica moldada sob orientação de Igor, uma cesta de vime que aprendi a fazer com uma vizinha. Cada item representava horas de aprendizado e conexão, carregando histórias que nenhum artigo luxuoso jamais poderia conter. Minha coleção cresceu conforme meu apego à perfeição material diminuía. Após 3 meses trabalhando sem remuneração, além de hospedagem e alimentação, Alice aproximou-se de mim, certa manhã, com Igor ao seu lado. Eles me levaram ao pequeno edifício onde prensavam e engarrafavam seu azeite de oliva, mostrando-me o modesto estoque que produziam. Nosso dia de mercado da colheita, Alice anunciou, apontando para o calendário: você vem, o mercado da vila fervilhava com fazendeiros e artesãos exibindo seus produtos, enquanto moradores e turistas ocasionais passeavam entre as barracas. Alice e Igor montaram sua mesa simples, arrumando garrafas de óleo verde-dourado, junto a sabonetes e azeitonas em conserva. Para minha surpresa, posicionaram-me à frente da mesa, incentivando-me a interagir com os clientes. Meu grego rudimentar e seu português limitado criaram momentos de confusão e risos, mas as vendas acumularam-se constantemente ao longo do dia. Quando o mercado encerrou, Alice entregou-me um envelope contendo euros. Sua parte disse simplesmente: trabalho justo, pagamento justo. Observei a quantia modesta, talvez suficiente para uma única refeição nos restaurantes que Bruno e eu frequentávamos. Porém, esse dinheiro simbolizava algo que eu não possuía há anos: independência conquistada pelo meu próprio esforço. Sem amarras, sem expectativas sutis de gratidão ou conformidade. Apenas justa compensação por trabalho honesto. Naquela noite, coloquei o envelope sob meu travesseiro, ocasionalmente estendendo a mão para tocá-lo, como para confirmar sua existência. Em nossa década de casamento, Bruno gradualmente assumiu o controle de nossas finanças para simplificar as coisas, deixando-me com cartões de crédito vinculados a contas que ele monitorava. Aquela pequena quantia representava o primeiro passo para reconstruir uma vida verdadeiramente minha. Adormecendo, percebi que não havia pensado em Bruno durante todo o dia de mercado. Minha mente, ocupada com frases em português e orgulho em nossos produtos, fez com que o espaço que ele ocupava em meus pensamentos diminuísse. Na semana seguinte, Alice e Igor convidaram-me para jantar na taverna da Praça da Vila, minha primeira saída desde que cheguei. Vestindo uma blusa emprestada de Alice, senti um tremor nervoso ao entrarmos no estabelecimento movimentado. O proprietário, Costas, cumprimentou o casal com abraços entusiasmados antes de voltar olhos curiosos para mim. Nossa americana, Alice disse orgulhosamente em português, frase que aprendi a reconhecer. Costa sorriu calorosamente, conduzindo-nos ao que claramente era sua mesa habitual, com pratos de peixe grelhado e vinho da vila. Igor pigarreou e falou cuidadosamente em inglês. Lívia, queremos falar de negócios com você. Sua seriedade me pegou desprevenida. Alice estendeu a mão sobre a mesa, tocando a minha reasseguradoramente antes de continuar. De onde seu marido parou. Estamos velhos agora. 68, 70 anos. Apontou entre ela e Igor. Não há filhos aqui. Marina não voltará. Igor assentiu solenemente. Pensamos em nos aposentar em breve. 2, 3 anos mais. Oliveiras fez um gesto amplo. 200 anos
precisam de mãos jovens. Minha respiração ficou suspensa quando comecei a compreender. Alice sorriu, olhos enrugando nos cantos. Você aprende rápido, trabalha duro. Nós ensinamos tudo. Então, abriu as mãos como oferecendo algo, negócio seu. A proposta me surpreendeu. Eles mal conheciam uma estrangeira que tropeçou em suas vidas há apenas alguns meses. Mesmo assim, ofereciam-me um futuro que eu não ousara imaginar. Mas não sei o suficiente. Gaguejei. As árvores, a prensa, o lado comercial. Você aprende? Igor disse firmemente. Nós ensinamos, sem pressa. Aquela noite marcou o início do meu verdadeiro aprendizado. Não mais apenas um par extra de mãos. Tornei-me herdeira de gerações de conhecimento. Todas as manhãs, Igor guiava-me por diferentes seções de seus pomares, explicando como variações do solo afetavam perfis de sabor, como identificar primeiros sinais de doenças, quando precisamente colher cada seção para obter qualidade ideal do óleo. Alice concentrou-se em exonermir os registros comerciais, combinação de livros manuscritos e planilhas básicas criadas por seu neto durante visita de férias anos atrás. Seu método de controlar despesas e receitas era funcional, mas desatualizado. Vendo a oportunidade de contribuir, além do trabalho físico, passei noites atualizando seus sistemas, criando registros digitais que simplificaram o rastreamento de estoque e vendas. Veja, mostrei a Alice certa noite, demonstrando como filtrar a planilha para revelar quais variedades de óleo vendiam melhor em quais mercados. Seus olhos arregalaram-se quando padrões emergiram dos números. Inteligente, ela assentiu com aprovação. Com sua bênção, comecei a implementar pequenas melhorias de marketing. Nossas garrafas etiquetadas à mão receberam tags atualizadas com informações sobre perfis de sabor e harmonizações alimentares, conhecimento adquirido em inúmeras aulas culinárias com Alice. Criei um folheto simples sobre métodos tradicionais, respondendo perguntas frequentes dos turistas em nossa barraca no mercado. Meu grego aprimorado ajudou a forjar conexões além do círculo imediato de Alice e Igor, o farmacêutico que fornecia medicamentos para... Alice começou a visitar nossa barraca para conversas além das transações. A esposa do padeiro convidou-me para seu encontro semanal de café com outras mulheres da aldeia, menos imersão intimidante, mas inestimável na língua local e tradições. Costas, da taverna Tornucei aliado, inesperado, quando começou a apresentar nosso óleo premium como oferta de mesa, colocando garrafinhas com novos rótulos em destaque em cada mesa. Bom para você, bom para mim, explicou com uma piscadela quando agradeci. A reputação se espalhou e logo 2 outros restaurantes em cidades vizinhas nos contataram sobre fornecimento para seus estabelecimentos. 6 meses após iniciar minha nova vida, participei do batismo da neta do açougueiro, menos minha primeira celebração formal na vila. De pé no fundo da pequena igreja, observava o ritual comunitário com um nó na garganta. O idoso padre notou minha presença e fez questão de cumprimentar-me depois, mudando para o inglês hesitante aprendido durante seminário em Atenas. Você trouxe vida nova, disse, olhos grandes brilhando. Bom para jovens da vila. Cada evento era outro fio na rede de conexões que me ancorava. Lídia, a tecelã cuja barraca ficava ao lado da nossa, no mercado semanal, tornou-se amiga especial. Com 40 e poucos anos e viúva, possuía inteligência afiada e perspectiva pragmática que me lembrava minha colega de quarto na faculdade. Nossas conversas, conduzidas em meu grego melhorado e seu excelente inglês, variavam de estratégias comerciais a fofocas da aldeia e reflexões pessoais. Você nunca fala da América, observou numa tarde tranquila enquanto empacotávamos itens não vendidos. Família lá, amigos? A perguntou, atendeu-me inesperadamente.
Eu havia me tornado tão focada em construir minha nova vida que empurrava pensamentos da antiga para o lado. Meus pais faleceram anos atrás, alguns amigos, mas parei, percebendo como Bruno havia me isolado gradualmente de minha rede de apoio, sempre encontrando razões pelas quais meus amigos da faculdade eram problemáticos ou colegas de trabalho inapropriados. E ele sondou conscientemente: o marido que te deixou em São Paulo? Você nunca diz o nome dele. Bruno, disse, as sílabas soando estrangeiras em minha língua, após meses de silêncio. O nome dele, Bruno. E ele nunca te procurou? A franqueza dela foi revigorante após meses de Alice e Igor gentilmente evitando o assunto. Não sei, admiti. Nem chequei meu telefone. Gesticulei vagamente. Eu o ligava ocasionalmente para tirar fotos, mas abandonara meu e-mail americano e contas sociais, sem vontade de confrontar o que quer que estivesse esperando lá. Lídia ergueu a sobrancelha e desafiou-me. Talvez seja a hora de olhar, não por ele, por você. Fechar a porta corretamente. Suas palavras permaneceram comigo. Naquela noite, após ajudar Alice a preparar o jantar, retirei-me para meu quarto e liguei meu telefone antigo, conectando-o ao Wi-Fi básico da fazenda. Com dedos trêmulos, acessei minha conta de e-mail, há muito negligenciada. Centenas de mensagens não lidas preencheram a tela. Examinando os remetentes, vi vários de antigos amigos com linhas de assunto evoluindo de verificações casuais para perguntas preocupadas. Uma onda de vergonha invadiu-me. Eu desaparecera de suas vidas, sem explicação, tão completamente quanto desaparecera da vida de Bruno. Um tópico de minha antiga mentora de design chamou atenção. Uma oportunidade de emprego, seguida de acompanhamentos cada vez mais urgentes. Ao abri-lo, descobri que ela me recomendara para a posição de consultoria remota em empresa de materiais de construção sustentáveis. O último e-mail, datado de apenas 2 semanas antes, indicava que a posição ainda estava disponível se eu estivesse interessada. Antes que pudesse considerar essa ponte inesperada para minha vida anterior, outro remetente congelou meus dedos na tela. Bruno Davis, com o assunto: eu sei onde você está. O carimbo de data mostrava que chegara apenas horas antes. Com o coração acelerado, cliquei para abrir. Lívia, levou meses e um investigador particular, mas finalmente rastreei você até esse fim de mundo. Isso já durou tempo suficiente. Estou indo buscar você e acabar com essa birra ridícula. Meu voo pousa quinta-feira. Esteja pronta. Daqui 3 dias. A sala girou ao meu redor enquanto pânico e raiva colidiam em meu peito. Como ele ousa? Depois de me abandonar, depois de meses sem uma palavra, esperava simplesmente me recolher como bagagem perdida? Desci as escadas tropeçando, telefone agarrado em minha mão. Alice ergueu, o olhar do livro Razão espalhado sobre a mesa da cozinha, seu sorriso desaparecendo ao registrar minha expressão. Mais notícias? Perguntou gentilmente. Bruno, consegui dizer. Ele está vindo aqui quinta-feira. Os olhos de Alice estritaram-se ligeiramente. Ela alcançou sob o livro Razão e puxou um envelope, deslizando-o pela mesa em minha direção. Bom momento, então. Estava esperando a hora certa. Dentro, encontrei documentos legais com meu nome ao lado dos de Alice e Igor, escritos em grego com traduções em inglês. Acordo de parceria, Alice explicou. 1/3 dos negócios. Agora, não no futuro. Lágrimas turvaram minha visão enquanto examinava o documento, compreendendo seu significado, não apenas emprego ou aprendizado, mas parceria legítima. Não apenas lugar para ficar, mas fundação para construir. Não caridade, mas reconhecimento merecido. Você escolhe o que acontece quinta-feira, Alice disse firmemente, batendo nos papéis. Você tem casa aqui, negócios aqui, amigos aqui. Ela apontou para o telefone em minha mão. Aquele homem menos
ele não decide mais. A verdade de suas palavras caiu sobre mim como um manto de certeza. Pela primeira vez, desde que fui abandonada naquela cidade italiana, não me senti apenas sobrevivendo, mas ancorada. Bruno estava chegando, mas encontraria uma mulher muito diferente daquela que deixou para trás. Os dias seguintes passaram em um borrão de preparação, não um tipo que Bruno esperaria, nenhuma arrumação de malas ou despedidas chorosas, mas fortalecimento emocional. Visitei Isadora, a única advogada da vila, que me ajudou a redigir documentos de divórcio em português e inglês. Contactei minha antiga mentora de design, aceitando provisoriamente a oportunidade de consultoria remota. Até escrevi e-mails para amigos que deixei para trás, oferecendo breves explicações sem desculpas. Quinta-feira chegou com um céu de verão, perfeito, sem nuvens e resplandecente. Eu estava no galpão de processamento, testando amostras de azeite, quando o som incomum de motor de carro alugado rompeu o silêncio da tarde. Alice apareceu à porta, sua expressão misturando preocupação e determinação. Ele está aqui, disse simplesmente, com o coração martelando. Limpei minhas mãos no avental de trabalho e saí. Bruno estava ao lado de um elegante Saddam prateado, óculos de sol de grife, empoleirados em seu cabelo perfeitamente arrumado, examinando a humilde casa de fazenda com visível desgosto. Usava roupa de viagem casual, mas cara, que reconheci de inúmeras viagens de negócios. Calças de algodão sob medida e camisa social, que provavelmente custou mais que o lucro semanal de nosso azeite. Não me notou imediatamente, concedendo-me preciosos segundos para me equilibrar. Este homem, que outrora foi o centro do meu universo, agora parecia de alguma forma menor, menos substancial contra o pano de fundo de oliveiras centenárias e edifícios de pedra desgastados que se tornaram meu lar. Bruno, chamei, minha voz mais calma que o esperado. Ele virou-se e o choque registrado em seu rosto foi quase cômico. Seus olhos viajaram de minhas botas de trabalho ao meu corpo bronzeado, demorando-se em meu cabelo desgrenhado preso em coque simples. Observei o reconhecimento lutar com a descrença em suas feições. Meu Deus, Lívia, o que aconteceu com você? E o tom familiar de desaprovação que antes me faria correr para consertar qualquer coisa que ele achasse inadequada agora, simplesmente me atingiu como onda contra a rocha. A vida aconteceu, respondi, dando passos calculados em sua direção. O que você está fazendo aqui? Bruno, ele retirou os óculos escuros, seu sorriso ensaiado deslizando no lugar enquanto estendia os braços. Vim buscá-la para casa, é claro. Isso já durou o suficiente, você não acha? Você estava tentando provar algo? Não é sobre provar algo, interrompi, parando bem fora de seu alcance. É sobre construir uma vida. Seu sorriso vacilou. Atrás de mim, ouvi o arrastar silencioso de Alice e Igor saindo da casa, embora não pudessem entender nossas palavras. Posicionaram-se dentro do campo de visão, guardiões silenciosos, prontos para intervir se necessário. Bruno notou-os, sua expressão endurecendo. São essas as pessoas com quem você tem ficado? Eles têm te mantido aqui? Sim, eles têm me ensinado. Corrigi. Sobre oliveiras, sobre comunidade, sobre gentileza sem condições, gesticulei em direção aos bosques que nos cercavam. Sou coproprietária agora. Tenho um negócio aqui. Descrença cruzou seu rosto, seguida rapidamente pela condescendência que eu conhecia muito bem. Um negócio, Lívia, seja séria. Você é designer, não fazendeira. Isso é o quê? Uma fase de comer, rezar, amar depois da nossa briga? Admito que não deveria tê-la deixado na Itália. Foi um erro estúpido de bêbado. Me desculpei. Quando no universo me rastrear e exigir que eu volte, conta como pedido de desculpas. Sua mandíbula tensionou-se, o charme evaporando.
Bem, desculpe por tê-la deixado naquele lugar. Foi imaturo e errado. É isso que você quer ouvir? Podemos superar isso agora? Por que me procurou, Bruno? Já faz meses. Por que agora? Ele moveu-se desconfortavelmente, olhando para o casal de idosos que nos observava atentamente. Podemos discutir isso em privado? No carro, não tenho nada a esconder deles. Por que agora? Seus ombros cederam ligeiramente. Seus pais têm ligado, seus amigos fazendo perguntas em eventos, clientes perguntando por você. Quando visitam, parece que você sumiu. É ruim para sua imagem. Danificou nossa reputação. Nossa reputação, corrigiu bruscamente. Nossa vida juntos. Aquela que construímos ao longo de 10 anos de casamento. Aquela que você construiu, rebati. Aquela onde gradualmente me tornei nada mais que acessório para seu sucesso. Diga-me, Bruno, você ao menos percebeu quão infeliz eu era. Você se importava. A expressão dele escureceu. Tivemos uma vida boa, livre, uma bela casa, segurança financeira, respeito na comunidade. O que mais você poderia querer? Propósito, conexão, controle sobre minhas próprias escolhas. Gesticulei para a pequena casa de pedra atrás de mim. Encontrei todos esses 3 aqui, em um lugar que você descarta como primitivo e retrógrado. Esta não é você. Insistiu, desespero aparecendo em sua voz. A Lívia que conheço não escolheria trabalho manual e pobreza em vez de conforto e posição. Sorri, reconhecendo a verdade fundamental em sua declaração. Você está certo. A Lívia de antes não teria, mas aquela mulher morreu em São Paulo quando seu marido a abandonou como uma piada. A mulher que está diante de você fez escolhas diferentes. Alice aproximou-se. Então, pressionando algo em minha mão, o acordo de parceria que assinamos. Embora não conseguisse acompanhar nossas palavras, ela sentiu que o momento havia chegado. Desdobrei o documento e o ergui em direção a Bruno. Tenho laços legais aqui, agora. Uma parceria comercial, responsabilidades para com pessoas que me valorizam por minhas contribuições, não por minha aparência ou conexões sociais. Seu rosto corou de raiva. Isso é ridículo. Qualquer jogo que esteja jogando não é um jogo, disse, tirando do bolso o envelope que Isadora preparara. Estes são papéis de divórcio, Bruno. Ele olhou para o envelope como se pudesse incinerá-lo. Você não pode estar falando sério. Jogaria tudo fora por isso? Gesticulou desdenhosamente para a modesta fazenda. Não estou jogando nada fora. Estou escolhendo algo melhor. Algo real. Dei um passo à frente, colocando o envelope em sua mão rígida. Você me deixou, Bruno. Você foi embora rindo. Nunca esperou que eu encontrasse meu caminho sem você. Seus dedos fecarancei reflexivamente ao redor dos papéis. Sua expressão passando por choque, raiva e finalmente orgulho ferido. Você vai se arrepender disso, disse, mas a ameaça soava vazia, até para seus próprios ouvidos. Quando a novidade passar e você ainda estiver carregando azeitonas no campo aos 60, vai se lembrar do que desistiu. Talvez, concedi, mas prefiro arriscar, me arrepender das escolhas que fiz do que viver com a certeza do arrependimento das escolhas feitas para mim. Igor avançou então, pousando uma mão enrugada em meu ombro. Embora não conseguisse entender nossa conversa, reconheceu a conclusão em nossa linguagem corporal. Disse algo em grego para Bruno, seu tom firme, mas não hostil. O que ele disse? Bruno perguntou, sua voz agora mais baixa. Ele disse que a estrada de volta é perigosa depois do anoitecer. Você deve partir agora para chegar à cidade antes do escurecer. Bruno olhou entre nós, finalmente compreendendo que não se tratava de negociação ou resgate. Aquilo era um adeus, sem outra palavra. Retornou ao carro alugado, os papéis do divórcio apertados em sua mão.
Enquanto o veículo desaparecia na estrada de terra, Alice deslizou sua mão na minha. Juntos, nós três voltamos para casa, menos minha casa agora também. O trabalho noturno aguardava menos amostras de óleo para catalogar, jantar para preparar, inventário do mercado do dia seguinte para verificar. Meu marido uma vez me abandonou em uma cidadezinha do interior, presumindo que eu ficaria indefesa sem ele, presumindo que eu voltaria rastejando assim que aprendesse minha lição. Em vez disso, encontrei solo fértil para plantar novas raízes, mais fortes e profundas do que ele poderia imaginar. Às vezes, as ações cruéis rendem os maiores presentes. Tentando me quebrar, Bruno acidentalmente me libertou. Se essa história te prendeu do início ao fim, deixe seu like, comente o que achou e não se esqueça de se inscrever